Na aula de hoje nós veremos a representação da escada helicoidal. Nós vamos dividir esse desenho em duas etapas. Nós vamos começar pela planta baixa e depois, em uma futura videoaula, nós vamos fazer a representação da vista lateral. Algumas informações importantes. Essa planta baixa aqui estará sendo representada no pavimento superior. Então, na planta baixa do pavimento superior. O desnível que nós escolhemos é um desnível de 2,21, então aqui já estão os cálculos, 2,21 dividido por 17, nós teremos 13 espelhos. Para fazer essa escada aqui, nós vamos adotar o seguinte processo. Para poder caber a escada e poder caber aqui embaixo a vista lateral, nós vamos descer da folha para baixo, a escala para 10 centímetros, e fazer um ponto centralizado entre a margem e o selo. Nesse ponto, um pontinho pequeno, para poder marcar, para poder colocar a ponta seca do compasso, nós vamos colocar uma fita crepe que é para não rasgar a folha. E aí o que nós fazemos? A partir desse ponto, nós teremos um ponto aqui no centro, nós vamos começar com o nosso raio de 2,65 metros. A escala que nós vamos utilizar é a escala 1:25. Então aí o que nós fazemos? Com o nosso compasso aberto, nós vamos colocar a ponta seca nesse ponto e abrir o raio de 2,65 e fazer um semicírculo. Então, a nossa representação fica assim. Um semicírculo com raio de 2,65. Na sequência, nós já vamos fechar aqui, alinhado com esse ponto, o espelho número 1 e o espelho de número 13. E aqui no meio, nós já representaremos o espelho de número 7. Okay? O segundo raio que nós abrimos é um raio de 65 centímetros. Na NBR, nós vemos a seguinte expressão. A NBR chama esse raio aqui de bordo interno. Então, o bordo interno vai ter 65 centímetros. Coloca a ponta seca do compasso, a agulha sobre esse ponto e traça aqui o bordo interno. Então vejam que nesse momento nós temos já o espelho de número 1, o espelho de número 7 e o espelho de número 13. Na sequência, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o raio de 1,15 m. Então, nós colocamos o compasso aqui no centro e fazemos uma linha bem fina com 1,15 m. Já eu explico o porquê dessa linha. Feita essa linha de 1,15 m, agora nós vamos para a parte mais delicada da nossa escada, porque é assim, nós temos que abrir um raio de 30 centímetros, tudo isso na escala de 5, e aí nós vamos colocar a ponta seca do compasso exatamente nesse ponto de encontro, no espelho 1, com esse raio de 1,15 m. Colocamos a ponta seca aqui, abrimos o compasso com 30 centímetros e fazemos um pequeno traço. Na sequência, o que nós fazemos? Nós vamos colocar com 30 centímetros aberto, o compasso novamente nesse ponto de encontro, da linha de 1,15 m, com os 30 centímetros que nós marcamos, e aí faz outra linha. E assim vai sucessivamente. Então, como que vai ficar o nosso desenho? Nós temos um traço aqui, outro aqui e outro aqui. Todos eles nós estaremos fazendo com o compasso aberto 30 centímetros. Como é uma parte mais delicada, na primeira tentativa costuma não dar certo. Então a dica é ir refazendo até conseguir acertar. Se chegar aqui no meio e fechar, ok, tranquilo. Se não fechar, faz de novo até fechar nos 30 centímetros. Chegou até aqui, acertou, faz a mesma coisa para o lado de cá. Cada 30 centímetros vai abrindo o compasso até fechar. Repare que cada tracinho desse vai representar a linha de um espelho. Ok? Então aqui nós teremos o espelho 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 já está aqui. 8, 9, 10, 11, 12 e o 13. Na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o esquadro e aí nós vamos ligar deste ponto central, desse ponto, com esse daqui que nós fizemos com o compasso. Então pega o esquadro, liga e aí nós traçamos a linha até o final. E aí, aqui nós já temos o espelho de número 2. Nos outros, é o mesmo processo. Numeramos o espelho, então esse espelho número 3, número 4,
5, 6, o 7 já está aqui. E assim vai até o espelho de número 13. Entendam o porquê dessa linha vermelha. No código de obras, nós temos a seguinte informação. A dimensão mínima do espelho, dimensão mínima do piso, perdão, a 50 centímetros do bordo interno da escada, então daqui até aqui já tem 50. Então a dimensão mínima do piso nessa posição deve ser de 30 centímetros. Então reparem que nós abrimos 1,15 m. Se o raio aqui tem 65 centímetros, 65 mais 50 fecha 1,15 m. Então, para seguir a norma, nós fizemos essa linha vermelha bem fina e aí abrimos o compasso aqui com 30. Então, seguindo a norma, nós fizemos esse processo aí. Então, a 50 centímetros do bordo interno da escada, o piso está apresentando a dimensão de 30 centímetros. Está atendendo a norma. Ok? Na sequência, nós vamos abrir aqui o quinto raio, que ele vai ter 1,65 m. Então, para que serve essa representação? Que é para representar a seta que indica o sentido de ascensão do usuário na escada. Então, aqui no início, no espelho 1, nós fazemos um círculo e aqui no final uma seta. Aqui embaixo nós escrevemos sobe. E aí agora nós vamos para as nossas simbologias. O título é planta baixa, pavimento superior, escada helicoidal. As cotas são, como é uma representação esquemática, então nós vamos procurar fazer o desenho da maneira mais objetiva possível. Então nós teremos apenas uma linha de cota aqui em cima, ela vai cotar o raio do bordo interno, que é 65 centímetros, e a largura da escada, que ficou com 2 metros. Para o lado de cá, como é o pavimento superior, nós vamos subir uma pequena porção de piso, então isso não é regra, não é norma, nós vamos subir 1,5 m, e aqui nós fazemos essa linha tracejada, com pontinhos no meio, que representa que o piso ele tem continuidade mais adiante. Na sequência, nós representamos os níveis. Então, essa escada está começando do nível 00, então aqui nós colocamos mais 2,21 e aqui nós colocamos o nível 00. E agora, para fechar a nossa escada, nós vamos para a hierarquia de traço, que é um dos pontos mais importantes. O que acontece? Como estamos fazendo a planta baixa do pavimento superior, o local que nós vamos usar traço forte é aqui no espelho 13 e nessas linhas que estão seguindo aqui para cima. Depois, a maneira correta de representar é que cada piso ele tem um traço mais fraco, porque ele está descendo e está se afastando. Então, qual que é a dica para nós conseguirmos fazer a hierarquia com sucesso? Do espelho 13 até o 9, nós vamos fazer um traço mais firme. Então, aqui o 12 ele vai ter que ser um pouquinho mais fraco que o 13, o 11 um pouquinho mais fraco que o 12, e por aí vai. Mas a ideia é que o 13 e o 9 fiquem mais firme. O que não pode, o que é errado, é o sujeito vir trazer o traço até aqui no meio do piso e aqui ele mudar o tom do traço. Isso está errado. Então, cada traço ele tem que ficar homogêneo até atingir o espelho, porque senão está errado. Ok? Do espelho 8 até o espelho 5, nós vamos fazer com um traço médio, mas sempre procurando fazer entre um espelho e outro um traço mais fraco. E aí, por último, aqui do espelho 4 até o espelho 1, um traço mais fino, sempre procurando dar diferença de altura. Para fazer esse traço aqui das laterais, tem que usar o compasso. Lembrando que espelho fino, que traço fino, não é traço invisível. Na aula seguinte, nós veremos a representação da vista lateral.